vai lembrar. Foi engraçado. Ah, e tem uma outra coisa também. Vamos entrar num outro assunto aí. Que algumas pessoas se interessam, sempre comentam. Inclusive nós aqui, né? Hoje eu tava comentando agora há pouco. Com relação ao consumo de soja, esse tipo de coisa assim, né? Eu até comentei com eles aqui fora do ar sobre uma história que eu vi essa semana. E eu vou contar pra quem tá assistindo também, rapidamente. Uma notícia que eu vi que tem a ver com esse assunto, né? Eu achei que não tinha muito, mas eles falaram que tem, então deve ter. Então tem. Não tem, é isso. Teve um caso lá nos Estados Unidos de uma banda de rock, no qual havia o baterista e o vocalista. E o baterista, por alguma razão, ele ficou obcecado pela namorada do vocalista, né? Ele queria, de qualquer maneira, ter essa mulher para ele. E aí, o que acontece? Nesse grupo, né, de rock, todos eles praticavam a musculação, né? Faziam musculação. E o baterista, que era esse cara maluco, ele que fornecia o whey e toda a suplementação ali pro grupo. Que ele conhecia algum fornecedor, alguém que conseguia um preço mais barato. Então, ele que era responsável por trazer ali pra galera O fornecedor. os seus produtos ali. O que ele fez? Ele começou a abrir o produto desse cara, do vocalista, e inserir alguma substância relacionada que contém estrogênio, algo do tipo, para que esse cara se tornasse mais afeminado, para que ele tivesse menos libido, e tivesse menos atração pela sua namorada, e assim eles terminassem o relacionamento e ele entrasse em cena pra roubar a namorada. Ai, gente, do seria cara. cômico, se fosse trágico. Isso aconteceu de verdade. Ah, eu esqueci de falar esse detalhe pra vocês antes, né? Isso só foi descoberto porque o cara começou a ter muitos problemas de saúde, né? O cara tava passando por isso daí. E aí, em um momento, eles estavam bebendo juntos e tal, e o cara tava compartilhando com ele, estava difícil, estava com muito problema de saúde. E pelo contrário, a mulher dele estava ajudando ele a passar por essa dificuldade, não sei o quê. Como é de se Uniu mais ele, esperar, né? não é Uniu mais o mesmo? casal. É. E aí, como eles estavam bebendo, esse cara, o baterista, ele acabou falando que fez isso. Deixou transparecer, os caras acharam estranho, começaram a questionar. Ele acabou confessando o crime, né? Tanto que ele tá respondendo criminalmente por isso, lá nos Estados Unidos. E é um caso bizarro, né? E o mais bizarro ainda é que aqui no Brasil eu vi matérias, eles noticiaram isso como transição forçada de gênero. Nossa senhora, não. Transição Aí forçada. forçou. E Aí- não funcionou. O povo consegue piorar uma situação que já Então. tá ruim. É verdade. Sim. Por causa da questão do hormonal e tal, né? E aí, unindo esses dois assuntos, né? A questão dessa história maluca, né? Que aconteceu de verdade, pesquisem se vocês vão achar. Com a questão do consumo de soja e de outros alimentos que o pessoal fica com medo, que fala que induz a produção de estrogênio, né? Que é o hormônio feminino. E hoje o alface entrou nessa lista aí. O alface é um problema, a gente descobriu isso. De acordo com o Maicon, ele falou aqui que o alface também tá nessa lista. Então, queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? Se existe essa preocupação, se pode tomar leite de soja ou não. Ó, leite de soja não pode, mas não é porque ele dá peitinhos, é porque ele não é saudável, tá? Aquele leite de soja que a gente... Eu não vou citar marcas. Tava na escola? Aquele do supermercado da caixinha, que foi o primeiro leite vegetal que surgiu. Eu não posso Aham. citar marcas, porque uma vez eu fiz um expose de um shake de uma marca, eles ameaçaram a me processar. Por quê? Porque tinha proteína Mais de um soja. não, viu? Porque aqui já aconteceu isso. Aí chega, a gente não tá podendo lidar com Mais isso. um não. E nessa marca tinha proteína de soja, entendeu? Então, qual que é o grande problema da soja? Para isso realmente acontecer, você teria que comer muita soja. Tipo, o fitoestrógeno, que é chama isoflavona, tá? A substância da soja, que é muito parecida com o estrógeno feminino. Lembra da história da chave da fechadura que eu falei? Certo. É isso. A isoflavona, ela é uma chave que encaixa na fechadura do estrógeno. Então, ela é muito parecida molecularmente. O nome bonito chama mimetismo molecular. Tanto é que a gente algumas pessoas usam as isoflavonas da soja para mulheres que não fazem reposição hormonal ou para fazer adjuvante, para passar por isso. Para acontecer isso no homem, assim, primeiro que você tem que comer um caminhão de soja, tá? E os homens, eles até consomem muita soja, porque eu vou falar vocês, tá? Eu tô em menor número. Vocês gostam muito de coisas processadas, industrializadas, embutidos. E tudo quanto é tranqueira processada tem soja, porque soja é barato, o Brasil exporta. E com o advento do transgênico, essa soja ficou muito resistente. Então, não tem praga que pega nisso. Então, a gente tem muito, tá? Então, a gente coloca para dar corpo nos produtos industrializados a soja. A questão do estrógeno. Se você pensando mais na parte masculina, se é um homem que tem níveis ok de testosterona, o que é um homem com nível ok? Vamos pensar um homem de uns 40 anos, tem um nível pelo menos de 600 de testosterona, 600, 800...
Menos do que isso, e é muito difícil, tá, hoje em dia, pegar homens com níveis tão bons assim. Porque os homens estão sedentários, os homens, na verdade, eles estão com uma predominância estrogênica, não por causa da soja, mas porque estão sedentários, estão acima do peso, inflamados, tudo isso. Então, você pega um homem nesse cenário, que tá fora do peso, tá fora de forma, tá com a testosterona baixa, não treina, e aí você entope esse homem de soja, de isoflavona, pode ser que ocorra, tá? A chance é muito pequena. A gente, eu diria que é remota, tá? A literatura traz alguns estudos relacionados a isso. Mas isso funciona muito mais para manipulado, tá? Então, quando eu quero, por exemplo, que eu quero o efeito da soja, eu vou manipular a isoflavona. Eu não vou dar em alimento só, porque eu sei que o efeito é muito pouco, tá? A quantidade de isoflavona no grão é muito pequena. Ainda mais se esse grão é processado. Mas eu acho que a grande questão da soja ela traz luz para alimento industrializado. Então, isso não deveria ser um problema se a gente não comesse tanta porcaria. Entendeu? Então, se a base da comida fosse carnes, leites, peixes e fruta, verdura, legume, arroz, feijão, cadê a soja aí? Entendeu? Então, os homens, eles estão muito inflamados, eles estão cada vez mais emasculados. Então, você pega menino eu já peguei no consultório, menino de 30 anos, com uma testosterona de 150. Você fala, cara, cadê a próstata desse cara? Cadê o músculo? Cadê... E o pior é que o camarada não tem sintoma. Ele acha que viver desse jeito tá ok, entendeu? Então, a libido tá no chão, o sono fica muito ruim, recuperação muscular muito ruim, cognição. Porque a gente acha que a testosterona tá ligado muito à questão de libido, de massa muscular. Mas a gente tem receptor de hormônio no corpo inteiro. Então, a memória é prejudicada quando a testosterona tá baixa. E aí, todo mundo fala assim, agora a culpa é do Covid, né? Tudo é culpa do Covid. Ah, sim. Então, nossa, eu tive Covid, minha memória ficou ruim. Você vai ver a testosterona tá no chão. Tá, mas você treina? Não. Que hora você dorme? 1h da manhã. Eu sou gamer, eu fico jogando até 1h da manhã. Nada contra os gamers. Eu fico jogando até 1h da manhã, e aí eu acordo um zumbi, eu não tomo um sol. Tipo, a menor de suas preocupações é a soja. Entendeu? Então, às vezes, as pessoas, elas se pegam no detalhe. Os detalhes são pra poucos. A maioria ainda tá lá no dormir 7 horas, beber água e treinar 3 vezes na semana, entendeu? Mas, realmente, eu, como nutricionista, eu não prescrevo coisas à base de soja, salvo algumas exceções. Então, ou se eu preciso desse composto para alguma mulher, para tratar alguma questão, ou então veganos, a gente acaba usando tofu, tempê, às vezes uma proteína de soja, mas sempre não transgênica, que é um grão que ele não tá tão modificado. Então, eu não tenho um impacto nessa questão hormonal, metabólico tão grande. Mas, assim, particularmente, eu não gosto. E deu maior BO nessa época desse shake de proteína aí que eu falei, por causa da proteína de soja. Um monte de formado no Instagram veio tirar... Mas por que você tá falando mal da proteína de soja? Porque o aminograma da proteína de soja... Ok, eu entendo isso. Só que a maioria da soja que a gente tem é uma soja transgênica. Não é bacana de consumir. A mesma coisa do excesso do trigo. Você come um pão aqui, você come um pão na Itália. O pão na Itália não te estufa. O pão aqui, você fica 3 dias parecendo um balão. Dependendo da quantidade. Diferença de trigo. Entendeu? Então, a gente precisa pensar na origem do alimento. Não é só o alimento, a qualidade, a quantidade do que tá no nosso prato. É a origem. Então, o solo tá cada dia mais pobre. Às vezes, eu recebo muito essa pergunta no Instagram. Nossa, Letícia, mas por que você fala tanto de suplemento? Você não acha que é um exagero? Que todo mundo tem que suplementar? Se você não mora... Se você planta a sua própria comida num solo adubado, com cocô de minhoca, feliz, entendeu? Você cria a sua galinha ali, e o ovo dela, a gema do ovo é amarelinha, cheia de colina. Se você vive no mundo da Alice, no País das Maravilhas, e na sua própria fazenda, concordo, talvez você não precise. Mas a gente que come... A maioria... A gente que compra a carne na bandejinha do supermercado de 3 dias atrás, que foi embalada... Não tem vitamina e mineral. O meio ambiente está cada dia mais pobre. Então, sim, a gente precisa suplementar. A maioria de nós. E muita coisa. Entendeu? E a soja entra nisso. Então, eu recomendo? Como nutricionista, não, eu não recomendo. Mas também não vejo como um grande vilão... Ficar desesperado. Da saúde masculina, entendeu? Não tem. Não tem tanto assim. Viu aí, Gil? Pode ficar tranquilo. Pode comer sua sojinha. Beber um leitinho de soja com sabor maçã. Nossa. Eu lembro, André, antes de você comentar, eu lembro quando eu era criança, na escola dava aquele leite de soja no saquinho. Você lembra disso? Dessa época? Lembro. A minha mãe, ela comprava... Eu brinco que eu não sei como que eu sobrevivi. Porque eu levava pitulinha,
com Cheetos de lanche na lancheira. Aí outro dia era aquelas coisinhas da bolacha passatempo, sabe? E eu achava o máximo, porque eu achava chique aqueles pacotinhos de lanche. E aí minha mãe mandava aquela caixinha de leite de soja também. Nossa, eu era super saudável. Você vai ler os ingredientes. Primeiro ingrediente, açúcar. Qualquer leite de vaca, se a pessoa não for alérgica, né, não tiver nenhuma sensibilidade, é muito mais saudável do que uma caixinha de leite de soja. Porque eu já ia te